Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual for o horário que você está assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula de primeiros socorros, continuando aqui a nossa conversa, os nossos diálogos sobre SBV, suporte básico de vida, tá? Hoje nós vamos ver duas coisas bem importantes aqui dentro da SBV, que é o protocolo de atendimento, né? Um dos protocolos de atendimento, como nós já falamos em outras aulas, existem vários protocolos no meio dos primeiros socorros, no meio do APH, a gente viu que são coisas diferentes, mas hoje nós falaremos aqui sobre um dos protocolos mais bem aceitos e mais utilizados para o atendimento inicial a vítimas, né? Independente do que gerou essa situação de urgência ou emergência, tá? Que é o protocolo XABCDE. E em outro momento aqui da aula, nós vamos também conhecer alguns tipos de choques. Vamos aprender o que são esses choques. Vai muito além do simples choque elétrico, né? O que é esse choque, quais são os tipos de choque e como reconhecê-los, que também é muito importante também para que a gente tenha consciência da gravidade das situações que a gente encontre aí no futuro, mais à frente, tá? Então vamos começar hoje falando sobre o protocolo XABCDE, protocolo muito famoso, muito bem aceito no campo da saúde com relação a primeiros socorros e APH. Antes, pessoal, esse protocolo ele era ABCDE, né? Tinha esse protocolo ABCDE. E aí, de forma mais recente, foi acrescentado esse X no início dessa sigla. Primeiro, a gente tem que entender que essa sigla aí, ela significa uma sequência de ações, onde cada letra é uma ação diferente que eu tenho que ter, que o socorrista tem que ter. Então, no X, nós vamos ter uma ação, nós vamos se preocupar com um tipo de problema, no A, outro tipo de problema, no B, no C, no D e no E. E na sequência, tá? Eles foram pensados aí, organizados da maneira que comece no de maior prioridade e termine no de menor prioridade, certo? Vamos começar aqui falando sobre o que é cada uma dessas letras e o que cada uma dessas letras significa aqui para o nosso entendimento do protocolo. Então vamos começar aqui, pessoal, pela letra X, né? Que foi uma das primeiras letras aí que foi incorporada agora, passa a ser, né, a primeira letra no protocolo. O que é esse X? O que esse X significa para a gente? Hemorragia exsanguinante. Então, quando vocês iniciarem, né, o atendimento a uma vítima, depois de ter tomado todos aqueles cuidados de observar a cena, de tentar dar ali aquela cena o maior nível de segurança possível para que você possa entrar nela, né, e não se tornar a segunda vítima. Desculpe, após iniciar também a ligação para chamar o socorro, chamar o apoio, né, chamar a ajuda, já que a gente não vai conseguir resolver tudo sozinho aqui no campo do APH, dos primeiros socorros. Então, após ter tomado esses cuidados iniciais, você chega até a vítima, né? Você consegue ter acesso até a vítima e por onde começar. Ok, acessei a vítima, consegui chegar até ela, por onde devo começar o meu atendimento, né? Caso não houvesse esse protocolo, cada um ia começar por algum lugar, né? Uma coisa sem padronização nenhuma, sem às vezes dar a devida importância ao que é mais urgente. E o protocolo ele existe para padronizar, para que todos os atendimentos sejam feitos da mesma forma, comecem pelo mesmo passo e terminem também pelo mesmo passo, de modo que tenha a maior eficácia possível e que seja dada prioridade aos problemas de maior gravidade. A gente viu nas aulas passadas que uma das principais mortes, né, uma das principais causas de morte nos primeiros socorros é a perda sanguínea. A perda de sangue é uma das principais mortes, né? Em alguns levantamentos chega a números maiores que 90% das causas de mortes
em acidentes, né? Em situações de urgências e emergências. Então, por onde nós vamos começar? Por aquilo que tende a ser mais grave, que tende a ter uma letalidade maior. Então, o X vai direcionar o nosso atendimento para que a gente comece resolvendo problemas de hemorragia. O X vai significar hemorragia exsanguinante. Exatamente por isso. Nós vamos começar, chegamos até a vítima, nós vamos procurar nela sinais de hemorragia, tá? Hemorragia externa, tá? Porque nós sabemos que existem também as hemorragias internas, né? O sangramento ele tanto pode ocorrer com o sangue saindo do corpo, como ele pode ocorrer um sangramento interno, uma hemorragia interna, onde o sangue sai dos vasos sanguíneos, das veias e das artérias, e fica se acumulando em outras partes do corpo, né? Embora a gente não tenha um sangramento para fora do corpo, mas ainda assim a gente tem um sangramento. O sangue ele só serve para o nosso organismo, né, estando dentro dos vasos sanguíneos, né, para fazer todo o seu caminho ali na circulação sanguínea. Então a hemorragia interna também é um problema gravíssimo. Mas nesse momento aqui do X, nós vamos procurar por hemorragias e principalmente ali, em um primeiro momento, por hemorragias externas, aquelas que o sangue sai do corpo, ok? Então nós vamos olhar e as hemorragias que a gente identificar, nós iremos tratar, né? E aí existem diversas formas de a gente fazer isso, né? Existe uma das mais comuns e mais simples, que é a pressão direta, onde o socorrista vai pegar, né? Vamos falar numa situação de primeiros socorros, tá, gente? Primeiros socorros, raramente nós temos o uso de equipamentos, né? E se temos o uso de equipamentos, são os mais básicos possíveis. Então, numa situação dia a dia, corriqueira, de um acidente automobilístico com uma pessoa com hemorragia, dificilmente chegará alguém com gases, com compressas, né? Geralmente as pessoas terão que utilizar o que está disponível. Uma camisa, algum tipo de tecido, desde que limpo, né? E vão fazer uma pressão direta em cima do ferimento, né? Na intenção de bloquear aquele sangramento, certo? E existe aí a premissa, né, de que caso aquele pano que você está usando para fazer uma pressão direta em cima do ferimento ele fique todo encharcado de sangue, você apenas sobrepõe outro tecido limpo por cima. Você nunca tira o que já estava e coloca um novo no local, né? Porque esse primeiro tecido aqui que ensopou de sangue, né, ele vai servir como tampão assim que esse sangue inicial aqui coagular. Ele vai ajudar a tampar o ferimento. Então a gente vai só colocando novas camadas de pano por cima quando os panos vão ficando encharcados, né, de sangue. Isso é um modo de fazer, existe essa técnica, tá? Mas também existem técnicas mais eficazes. A técnica, por exemplo, chamada preenchimento. É uma técnica que já vai exigir aí da gente gaze, ou compressa, ou mesmo uma bandagem, uma atadura, para que seja feita da melhor forma possível. Nessa técnica, o socorrista vai introduzindo a gaze, a compressa ou a atadura, né? Introduzindo no ferimento, né? A fim de preencher esse ferimento com essa gaze, com essa compressa ou com essa atadura, preencher esse ferimento e aí, após esse ferimento estar preenchido, fazer a compressão em cima, né? Aumenta bastante a eficácia desse método utilizado também. Mas não é possível utilizar esse método em todos os locais. Tórax e abdômen, por exemplo, são cavidades do nosso corpo que não dá para usar a técnica de preenchimento. Não tem como preencher, né, uma lesão perfurante em tórax ou em abdômen, porque o espaço interno é muito grande, né? Já uma lesão no braço, na perna, em algum membro, né, é mais fácil, sim, é possível fazer o preenchimento e a compressão desse ferimento. É outra forma de estancar essa hemorragia. Falando ainda de membros, né, superiores e inferiores, braços e pernas, nós temos também a possibilidade do uso dos torniquetes, assunto
polêmico ainda na área da saúde e dos primeiros socorros. Lembrando que esse torniquete que eu me refiro é o equipamento, tá? Existe um equipamento projetado, criado para essa finalidade de ser usado como torniquete. Esses equipamentos registrados e com selo na Anvisa, nos órgãos reguladores de saúde, podem ser usados sim, sem problema nenhum. Tá? O perigo do torniquete e a má fama que o torniquete tem se refere aos torniquetes improvisados. Esses sim são um grande problema, né? Torniquetes improvisados são muito ineficazes, não conseguem estancar, parar o fluxo sanguíneo, não conseguem, e ainda provocam lesões nos membros, né? Fazendo com que as pessoas tenham que passar por amputações, né? Futuramente por amputações, perder esse membro graças a essas lesões causadas por torniquetes improvisados. Então nada dessa de seguir o que alguns filmes e séries mostram, de gente usando o cinto da calça como torniquete, de gente usando cadastro de sapato como torniquete, corda como torniquete. Nada disso é válido, nada vai funcionar. Não vai resolver o problema e ainda pode ocasionar futuramente a perda desse membro. Tá? Na vida real, ou você vai optar pela técnica da pressão direta, pela técnica do preenchimento, ou se você tiver disponível o equipamento torniquete real, confiável, né? Com selo direitinho dos órgãos regulamentadores, você vai poder usar o torniquete sem problema nenhum nesses casos de hemorragias em membros, braços e pernas, certo? Mas o que o protocolo da gente traz aqui, que nós vamos começar olhando para hemorragias, tá? Sempre nós iremos, isso vale para tudo, né, gente? Tanto na inspeção aqui, para ver se tem alguma hemorragia, quanto no exame físico, nós sempre vamos seguir o sentido céfalo-podal, céfalo-caudal, né? Que é o que? Começa olhando aqui da cabeça e vai escaneando aí o corpo descendo, né? Até chegar nos pés, nos membros inferiores, ok? Então sempre nesse sentido. Olha sempre nesse sentido. Para evitar de você olhar de qualquer forma e esquecer alguma área aí, algum membro do corpo, né? Passar batido alguma hemorragia. O que não pode acontecer, como a gente falou, em muitos levantamentos, a principal causa de morte é a hemorragia. Ok? Então nós vamos começar por aí. X, hemorragia exsanguinante. Certo? Resolvido o X, né? Você olhou a sua vítima, você estancou as hemorragias existentes, ou de repente nem existem hemorragias para serem estancadas, né? O X está resolvido. Qual o seu próximo passo? E agora eu vou para onde? Né? Agora nós iremos para a letra A. A letra A significa vias aéreas, certo? Esse protocolo, essas letras, geralmente eles se referem a palavras em inglês, tá, gente? Então, vias aéreas em inglês é airway, né? Airway. Então, o A vai se referir mais, vai fazer mais sentido na língua inglesa do que na língua portuguesa, mas o próprio aéreas já ajuda a gente a lembrar do que o A está tentando mostrar para a gente, né? Está direcionando para onde a letra A quer direcionar a gente. No caso, controle das vias aéreas. Vias aéreas, gente, entende-se vias aéreas, nariz, boca, né? Todas as entradas aí de ar, né? Para troca gasosa. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que manter essas vias aéreas pérvias. O que é isso? Manter essas vias aéreas funcionando, manter essas vias aéreas abertas. Para isso, a gente vai ter que fazer as manobras de abertura das vias aéreas, tá? Existe também aqui manobras já muito utilizadas, já renomadas, testadas, aprovadas pela comunidade científica para que a gente faça a abertura de vias aéreas, né? Que são essas duas situações aí. A gente vai ter a manobra de chin lift e a manobra de jaw thrust. São as duas manobras mais conhecidas e mais utilizadas para a abertura de vias aéreas. Como são essas manobras? Algumas, né, a gente
Talvez você já tenha até visto sala de aula, a gente viu já em práticas em sala de aula uma dessas manobras, a chin lift, por exemplo, né? A chin lift basicamente consiste em você elevar o queixo, né? Elevar a mandíbula da vítima. Você faz a elevação da mandíbula da vítima, a extensão do pescoço dela aqui, deixando o queixo acima, né? Como vocês estão vendo nessa imagem aqui, logo acima, vocês vão ver que o queixo dessa pessoa foi elevado, a mandíbula dela está elevada, né? A gente fez uma extensão, uma hiperextensão da coluna cervical, ok? E isso faz com que abra-se as vias aéreas. Quando a gente faz esse movimento, nós abrimos a traqueia. A traqueia da pessoa fica totalmente aberta, tá? E com isso a gente ajuda a passagem de ar. Evita a queda da língua, né, também, e ajuda na passagem de ar, ok? Mas em algumas situações a chin lift não vai poder ser utilizada. Quais são essas situações? Situações em que você tenha a suspeita de um trauma de coluna, principalmente no caso da coluna cervical, ok? Essa coluna, as vértebras do pescoço. Então se você tem a suspeita de que tem alguma lesão ali na coluna cervical, você não pode fazer a manobra chin lift, porque a manobra chin lift vai movimentar a coluna cervical, né? E em coluna fraturada a gente não mexe, tá? A gente deixa aí o mais imóvel possível, né? Em se tratando de primeiros socorros, a gente não mexe, a gente vai deixar para a equipe especializada que está deslocando até o local que nós estamos, que nós já ligamos, né? Acionamos, pedimos ajuda aí no início desse atendimento. E essa equipe especializada vai fazer essa imobilização definitiva para nós, ok? No caso de primeiros socorros, apenas não mexe em casos de suspeita de coluna. Então não podemos fazer a chin lift. Quando é que eu vou ter a suspeita de um trauma na coluna ou na coluna cervical, né? Se essa vítima estiver consciente, ela pode dizer que não está sentindo os membros inferiores, né? Não está conseguindo movimentar as pernas, ou não está conseguindo movimentar braços e pernas, ok? Muito formigamento, dormência, isso tudo pode significar lesões na coluna, ok? Então a gente não vai mexer, não vai arriscar aí que essa pessoa tenha um trauma na altura da coluna cervical e a gente mexe e piore essa situação, né? E se a vítima estiver inconsciente, a gente pode suspeitar disso também, caso a natureza dessa situação de urgência e emergência seja acidente automobilístico ou quedas de grande altura, né? Se for uma pessoa, por exemplo, que estava andando de moto, teve uma batida muito violenta, caiu desacordado, então essa pessoa é um forte candidato a ter fraturas pelo corpo, né? Também na coluna, então já é uma suspeita para nós, ok? Já, por exemplo, vítimas de afogamento, não existe essa suspeita de trauma de coluna, de trauma de cervical numa vítima de afogamento. Então, numa vítima de afogamento, eu posso fazer a manobra chin lift sem problema nenhum. Mas numa vítima de acidente automobilístico inconsciente, talvez seja melhor eu utilizar essa segunda manobra que nós vamos falar dela agora, para preservar a coluna ali dessa pessoa imóvel, ok? E também em casos que a vítima está consciente e está dando esses sinais, né? De dormência, né? Que a gente chama de parestesia, ou da real perda de movimento desses membros. Então a gente vai sempre utilizar, nesses casos, essa outra manobra aí, é o nosso plano B, para a abertura de vias aéreas, né? Que é a manobra de jaw thrust. Como significa essa manobra, gente? Se vocês olharem ali na imagem, né? Mais à direita, vocês vão ver que a manobra de jaw thrust não eleva a mandíbula, não tem elevação da mandíbula, não tem elevação do queixo dessa pessoa, né? Ela vai consistir em abrir a boca, né, dessa pessoa, apenas baixar a mandíbula, ao invés de elevar a mandíbula, ao invés de elevar o queixo, eu vou com os polegares, né, e utilizando as mãos como uma espécie de colete cervical ali, temporário, provisório, né? Utilizando as mãos aqui para imobilizar a cabeça da vítima, imobilizar a cervical dela, né? Eu vou
com os polegares fazer a abertura da mandíbula, a abertura da boca, né? Vou baixar a mandíbula dessa pessoa sem movimentar a coluna cervical, tá? Sem movimentar a coluna cervical, movimentando apenas a mandíbula e usando as mãos para deixar a coluna cervical imóvel, né? Imobilizada ali, pelo menos de forma temporária, provisória, ok? Então, basicamente, é esse movimento aqui. Ok? Abrindo a boca da pessoa, baixando a mandíbula dela, para abrir as vias aéreas. Professor, é tão eficaz como a primeira? Não. A chin lift consegue abrir muito mais as vias aéreas. Consegue me dar uma abertura maior. Por isso a chin lift será sempre nosso plano A. Mas em casos, como eu falei, onde eu não posso movimentar, não estou com alguma suspeita ou até a confirmação. Confirmação não, porque a confirmação vai depender de exames de imagens, né? Mas eu tenho uma suspeita ali de uma fratura de coluna na altura da cervical, eu não posso mexer, não posso fazer chin lift, a Jaw Thrust vai ser a salvação dessa vítima, tá? Então, pesem aí os casos em que vocês estiverem aí sendo socorrista e vejam se você pode utilizar a chin lift ou se é melhor você utilizar a Jaw Thrust. De toda forma, vencido a letra X, você vai para a letra A, que é abertura das vias aéreas, né? E imobilização da coluna cervical. E aí você vai usar uma dessas duas manobras aí, certo? Ok, você iniciou o atendimento à vítima, já passou pela letra X e corrigiu o problema de hemorragias, já passou pela letra A e corrigiu o problema, né, na abertura das vias aéreas. Agora você vai para a letra B, que é respiração, ventilação, ok? Novamente a letra B ela faz mais sentido na língua inglesa, que vai se referir ao breathing, respiração em inglês, breathing, letra B. Mas no nosso caso não é tão difícil assim da gente identificar que o B significa respiração. E aí, pessoal, você já corrigiu hemorragias, você já abriu vias aéreas e agora você vai para a respiração dessa pessoa, né? Respiração, gente. Inspiração, expiração, vai contar uma respiração. Então, nesse momento, você vai primeiro ver se existe movimento respiratório. Como é que eu vou identificar se existe movimento respiratório? Basta você observar, né, a elevação e declinação do tórax dessa pessoa. O tórax vai subir e descer, né? Ele vai expandir e contrair. Esse é o movimento respiratório, né? Na inspiração, o tórax ele expande. Na expiração, ele contrai. Então, ele levanta e baixa. Você vai notar por esse movimento se existe respiração ou não naquela pessoa. Às vezes, esse movimento ele pode ficar bem mais sutil. Então, você também pode usar a sua audição para ouvir se essa pessoa respira. Também é válido, tá? Enquanto você escora aqui o ouvido no nariz da vítima, os seus olhos podem ser direcionados ao tórax dessa pessoa. E você ouve e vê ao mesmo tempo se essa respiração está acontecendo, tá? Deve estar acontecendo. E da melhor forma possível dentro da frequência fisiológica da respiração, que em caso de adultos vai variar aí de 12 a 20 respirações em média, tá? Dependendo da situação, um pouco mais, né? Dependendo do nível de adrenalina ali envolvido também em relação à vítima, essa respiração pode estar mais taquipneica, né? Pode estar mais acelerada, mas geralmente vai seguir essa média aí de 12 a 20 no adulto, e nas crianças essa média ela sobe, né? Essa frequência respiratória é mais rápida em crianças, mas a gente vai focar mais no atendimento de adultos aqui, ok? Então você vai olhar se essa respiração está acontecendo. Caso esteja acontecendo, excelente, faça a contagem dela, faça a monitorização desse sinal vital, faça o acompanhamento desse sinal vital para ver se ele vai se manter estável, se ele vai variar, tá? Caso essa pessoa apresente uma parada respiratória, nós, nos primeiros socorros, onde não temos o uso de equipamentos, né? Onde a gente vai ter que lidar com o que a gente carrega conosco, né? No dia a dia, e ninguém anda por aí normalmente com um BVM, né? Uma bolsa válvula máscara. Então a gente vai ter que lidar com o que está a nosso alcance.
E a respiração boca a boca não é mais, né, indicada. Então não há muito que a gente fazer a não ser a reanimação cardiopulmonar, ok? Caso essa vítima entre em uma parada respiratória que vai ocasionar futuramente uma parada cardíaca também. A gente viu isso que é um efeito cascata, né? Uma coisa levará a outra. Mas no B você vai se atentar à respiração, ao padrão respiratório dessa pessoa. Ok? Já passamos pela letra X, pela letra A, pela letra B. Vamos agora para a letra C. Na letra C é uma letra que faz sentido tanto na língua inglesa como na língua portuguesa. O C é de circulation, circulação em português, né? Que circulação é essa? Circulação sanguínea, ok? Então aqui você vai analisar como está a circulação sanguínea dessa vítima. Através de quê? Através de que a gente pode monitorar, acompanhar a circulação sanguínea dessa pessoa? Através do pulso, né? Outro sinal vital muito importante aí na área dos primeiros socorros. Então, através da aferição do pulso, você vai conseguir identificar a circulação dessa pessoa. Se existe circulação, né? Ou se essa pessoa de repente está numa parada cardiocirculatória, cardiorrespiratória, ou qual o padrão dessa circulação, né? Qual os BPM, os batimentos por minuto dessa pessoa, que é um sinal vital importante da gente monitorar também. Na tela aí para vocês tem os vários tipos de pulsos que existem no nosso corpo. Então, pulso temporal, né? Carótido, femoral, da poplítea, da artéria facial, da artéria braquial, radial, ulnar, tibial posterior, dorsal do pé. São vários locais diferentes do corpo onde nós podemos sentir o pulso. No entanto, o que a gente mais aconselha é que você faça uso do pulso central. Você quer ver se essa pessoa possui batimentos, você quer ver se essa pessoa está em parada ou não, você sempre deve recorrer ao pulso central. Na tela aí tem dois pulsos centrais muito importantes, que são muito fortes e possíveis de ser utilizados para essa aferição, que é o pulso carótido e o pulso femoral. No entanto, o pulso femoral, por ser um local mais difícil, um pulso mais profundo, né, mais difícil de ser localizado, recomenda-se que você opte como primeira escolha o pulso carotídeo, né, a artéria carótida, de fácil acesso, fácil localização, dificilmente vai estar encoberto por alguma peça de roupa, diferente do pulso femoral, né? Numa área fácil, um pulso que você não tem que aprofundar muito seus dedos para senti-lo, é um pulso forte também, dado a sua proximidade do coração. Então, um pulso excelente, um local excelente para aferição, se existe batimento cardíaco ou não. Então, na letra C, você vai avaliar isso, a circulação. Existe batimento cardíaco? Se existe, existe circulação. Faz a contagem, faz o acompanhamento desses batimentos cardíacos. Caso não exista pulso central, provavelmente essa pessoa estará em parada cardiorrespiratória. E aí você vai iniciar o protocolo da RCP, né? Da ressuscitação cardiopulmonar. Ok? Caso esteja tudo ok, você aferiu o pulso, essa pessoa está com pulso, você foi lá, monitorou, contou, está normocárdico, os pulsos estão lá dentro da normalidade ou dentro do esperado para a situação, você cumpriu aí os requisitos da letra C. Agora vamos passar para a letra D. Na letra D, nós vamos ter o exame de déficit neurológico, né? O exame neurológico. Nós vamos avaliar as condições neurológicas dessa vítima. Antes de mais nada, nós vamos avaliar se ela está consciente, né? Se essa pessoa está consciente ou inconsciente. E acordada ou desacordada, né? Em termos mais simples. E estando consciente, estando acordado, nós vamos observar se essa pessoa está orientada, se ela sabe onde está, se ela sabe quem ela é, o que aconteceu com ela, né? Isso é importante também para a gente saber
o nível de consciência dessa pessoa, certo? Então você vai fazer perguntas para essa pessoa, faça perguntas que você sabe a resposta também, né? Não adianta você perguntar como é seu nome e com que você trabalha. Essa pessoa ela pode até lhe responder o nome e com que trabalha, mas dificilmente, se você não conhecer aquela pessoa, você não vai conseguir checar essas informações. Então você não tem como saber com clareza se ela está lhe respondendo corretamente ou se ela está tendo uma espécie de delírio ali, um rebaixamento do nível de consciência. Então você pode fazer perguntas de fato como essa: qual o seu nome, de onde você é, com que você trabalha, né? Colher informações dessa pessoa, né? E colher também informações que você sabe a resposta. Você sabe onde está, você sabe o que aconteceu com você, né? Essas perguntas você sabe a resposta. Então, se você perguntar, você sabe onde está, e a pessoa está, por exemplo, numa rodovia, acabou de sofrer um acidente, e ela diz: eu estou numa rodovia entre a cidade X e a cidade Y. Show de bola, ela está consciente, né? Preocupante vai ser se ela disser que está numa praia, né? Aí você vai ver que ela está desorientada. Está consciente, está acordada, mas está desorientada. As respostas não condizem com a realidade. Então, nesse caso aqui, nós vamos avaliar essas coisas: nível de orientação e nível de consciência, né? Sempre essas duas coisas. E essa avaliação, pessoal, ela tem que ser feita ao longo do tempo. A todo momento você pode repetir essas perguntas, né? Como é seu nome, de onde você vem, onde você está, o que aconteceu com você. Repita essas perguntas e nós devemos receber as mesmas respostas, né? Isso vai garantir para nós que o nível de consciência dessa pessoa ele está se mantendo estável, né? Caso o nível de consciência comece a cair, você é um fator de preocupação, tá? É um fator de risco aí que provavelmente o quadro de saúde dessa pessoa está se agravando, né? Ok? Então, outra coisa que eu gosto de fazer, eu particularmente gosto de fazer, é falar palavras fáceis para que essa pessoa memorize. Olhe, seu João, eu vou falar aqui 3 palavras e eu quero que o senhor memorize essas palavras para mim. E aí você pode falar palavras aleatórias, você pode falar cadeira, mesa e lua, né? Grave essas 3 palavras: cadeira, mesa e lua, certo? Certo. Repita elas para mim: cadeira, mesa e lua. Ok. Em 3 minutos, em 5 minutos, você pede para ele falar. Lembra das 3 palavras que eu pedi para você memorizar? Lembro. Fala elas para mim: cadeira, mesa e lua. Ok, né? Preocupante vai ser se você disser: lembra das palavras que eu falei para você memorizar? E ele falar: que palavras? Quem é você? O que está acontecendo comigo, né? E aí você vai saber que o nível de consciência dessa pessoa está caindo e o quadro de saúde dela provavelmente está se agravando, né? O tempo está se esgotando. Ok, pessoal? Então a avaliação neurológica é muito importante para isso, para que você avalie ali o nível de orientação e de consciência dessa pessoa, para você avaliar se ela vai se manter estável durante o atendimento, durante a espera do pessoal que está vindo, né, em nosso auxílio. E por fim aqui, a letra E. A letra E que é de exposição ou controle de hipotermia. Hipotermia é um problema muito sério, né, muito grave. Você provavelmente já viu em situações de resgate, no jornal ou em alguma rede social, bombeiros, SAMU, né, alguma equipe especializada em resgate e salvamento, utilizando uma manta térmica. Parece muito com papel alumínio, né? É muito próximo, inclusive, do papel alumínio, mas uma manta térmica metalizada que vai evitar que essa pessoa perca a temperatura corporal, né? Entre aí no caso de hipotermia. Ah, mas numa situação de primeiros socorros, raramente alguém andará por aí com uma manta térmica, né? De fato, né? Caso você esteja com esse equipamento à sua disposição, sem dúvida é o que você deverá utilizar. Mas não tendo uma manta térmica disponível, o que você tem que fazer? Utilize-se de qualquer tipo de cobertura que você possa utilizar naquela pessoa. Casacos, roupas extras, de repente que essa pessoa tem na mochila, um cobertor, alguma coisa. Qualquer tipo de cobertura seca, extra, de preferência limpa, que você possa agasalhar, proteger essa pessoa contra
a temperatura externa, né? A temperatura do meio ambiente, para que ela não perca a temperatura dela, não entre em um caso de hipotermia, que pode agravar a situação dela, ok? Terminei a letra E. Cheguei aqui no final, terminou, é isso, deu tudo certo, né? Não, você pode começar tudo de novo. Você fez aqui todo o protocolo, chegou na letra E, ok, você completou aqui um ciclo de atendimento dessa pessoa, né? Você pode retornar ao X para revisar esses passos. E é importante que você faça isso até o serviço de resgate, de socorro chegar. Revise os passos. Foi para a letra E, ok. Retornemos à letra X. Vamos avaliar se não surgiu nenhuma nova hemorragia, se não tem nenhum indício de hemorragia interna, né? Que nós vamos ver quando formos falar dos choques. Se não existe aqui alguma falha, né, de algum procedimento que eu utilizei, o curativo compressivo que eu fiz ali, a pressão que eu fiz, a técnica de preenchimento que eu fiz, não está mais sendo suficiente. O que eu posso fazer além daquilo, né? Começou a sangrar novamente, o que eu posso fazer além daquilo, né? Manter os vias aéreas, manter a respiração, checar novamente a circulação, fazer novamente a análise neurológica para ver se o nível de consciência está se mantendo, né? Então você pode ir repetindo esses ciclos aí do protocolo até o serviço especializado chegar até o local, ok? Lembrando que estamos numa situação de primeiros socorros, então não é uma situação onde você vai estar enquanto profissional de saúde dentro de uma ambulância. Aí a gente vai falar de APH, que é outro assunto, ok? Aqui é situações do cotidiano, primeiro socorro, o primeiro atendimento. O APH ele já é o segundo socorro, né? É o segundo atendimento com equipe, com equipamentos, certo? Ok, gente. Caso tenham alguma dúvida, usem aí o grupo, usem os comentários, fiquem à vontade, façam suas perguntas. E agora nós vamos encerrar esse protocolo aqui do XABCDE e vamos passar para o assunto de choques, tá? Vamos entender o que é um choque e os tipos de choque e como lidar com cada um deles, ok? Vamos só mudar aqui a apresentação para vocês, ok? Tela mudada aqui, vamos falar agora sobre choques. O que são esses choques, né? Geralmente, quando a gente vem de fora da área dos primeiros socorros, de fora da área da saúde, o único choque que a gente conhece é o choque elétrico, né? Mas dentro aqui dos primeiros socorros, dentro dessa área, a gente tem algumas situações que a gente chama de choque, ok? Quais são essas situações, né? Cada situação dessa vai dar origem a um tipo de choque diferente. Então eu tenho aqui na tela para vocês os principais choques. Nós teremos o choque hipovolêmico, nós teremos o choque cardiogênico, septicêmico, choque anafilático, que é bem famoso, né? E o choque neurogênico, tá, gente? Todos esses aí serão tipos de choque. Mas o que é um choque? O que é esse choque, né? Choque, gente, é uma situação crítica, emergencial, né? Lembram? Emergência, risco de vida, risco de morte, ok? Então esses choques, em todos eles, essa pessoa vai estar aí com fortes características, fortes indícios de um quadro muito grave que sem tratamento levará ele à morte, né? É uma situação crítica, ok? Nós temos aqui os vários tipos de choque e vamos mostrar para vocês aqui a sintomatologia, antes da gente falar sobre cada um deles, né? Todos esses choques, eles vão ter a mesma sintomatologia, eles vão ter os mesmos sinais e sintomas. Para começar, isso já alivia um pouco para a gente, né? Terão os mesmos sinais e sintomas. Os nomes deles mudam e eles, né, são diferentes entre si pelo tipo de causa, tá? Cada um deles vai ter uma causa diferente, mas os sintomas são muito similares, são muito semelhantes, ok? Se confundem até, a gente pode colocar até como mesma sintomatologia. Quais são esses sintomas, gente? A câmera vai ficar aqui um pouco na frente, né? Mas vai dar para a gente ter noção aqui do que está escrito. Primeiro sintoma aqui, sinal, né? Palidez, a pessoa vai estar muito pálida, a pele fria,
e úmida, o famoso suor frio. Mas calma, nem todo suor frio significa estado de choque, mas é uma característica de um estado de choque, ok? Pulso rápido e fraco. Então o pulso vai estar bem acelerado, mas vai estar muito fraco, muito fraco. A gente chama de taquipneia, quando o pulso está acelerado, e um pulso muito fraco a gente diz que ele está filiforme, né? Filiforme. Então pulso rápido e fraco, sinal de choque também. Respiração da mesma forma, curta e rápida, muito rápida, tá? A pessoa vai estar em taquipneia, respiração muito rápida. As extremidades dele estarão com cianose, né? Vão estar arroxeadas, né? Principalmente ponta dos dedos, as unhas, né? Tanto das mãos como dos pés. Algumas outras extremidades como lábios, orelhas, nariz, podem também acontecer de ficarem já arroxeados, né? Quadro de cianose. E a inconsciência, essa pessoa vai estar inconsciente. Esse conjunto de coisas indicam um choque, tá, gente? Então percebam que essa pessoa aqui, juntando todos esses sinais e sintomas, essa pessoa está muito mal, né? Vai estar inconsciente, vai estar com cianose, né? Ficando já arroxeada, respiração ineficaz, circulação ineficaz, a pele fria, úmida e ele pálido, né? Essa vítima pálida. Isso são sinais de choque. Agora, para tratar isso aqui, na área de primeiros socorros, praticamente impossível a gente fazer um tratamento eficaz para esses choques na área de primeiros socorros. É interessante que a gente saiba identificar, porque nós vamos saber que estamos diante de uma situação de emergência. Essa pessoa, de fato, corre o risco de evoluir para o óbito, né? De chegar ao óbito, se um atendimento não for feito ali de forma imediata. Okay? Então é interessante que a gente saiba identificar quando um choque está acontecendo. Muito difícil saber, não é impossível, mas é muito difícil saber na hora ali, né, sem nenhum recurso mais tecnológico, qual tipo de choque está acontecendo. Tá? Muito difícil saber. E o tratamento vai depender disso. Por isso é muito difícil a gente tratar situações de choque em primeiros socorros. Primeiro pela falta de equipamento, pela falta de medicamento e pela falta pela impossibilidade da gente descobrir a causa desse choque. Porque, como nós falamos, eles terão aqui diversas causas, né? Hipovolêmico, cardiogênico, septicêmico, anafilático e neurogênico. São 5 tipos de choque aí e cada um vai ter uma causa diferente. Vamos falar agora sobre cada um deles. Nós já vimos o que eles causam, como a pessoa em choque vai estar e sabemos também que se nada for feito, existe uma grande chance, uma grande possibilidade de morte dessa vítima. Vamos começar aqui pelo primeiro da lista, o choque hipovolêmico. Tá? Hipo, sempre que vocês ouvirem esse prefixo aí na área da saúde, significa baixo. Uma pessoa que está com hipotermia, ela está com uma baixa temperatura corporal. Né? Uma pessoa que está com choque hipovolêmico, ela está com pouco volume de sangue. Pouco volume. Tá? Quando isso acontece? Devido a hemorragias. Se essa pessoa tiver uma hemorragia muito grande, ela vai entrar em choque. Então ela vai ficar pálida, vai ficar com a pele fria, pegajosa, a respiração vai ficar fraca, rápida, o pulso vai ficar fraco e rápido, essa pessoa vai perder a consciência, né? Tudo isso vai acontecer, né? Se nada for feito, ela pode morrer em decorrência disso. Então, quando esse choque acontece devido a grande perda de sangue, essa pessoa fica com pouco volume de sangue, nós chamamos isso de choque hipovolêmico. Okay? Qual seria o tratamento disso? A reposição desse sangue, a reposição desse líquido corporal. E numa situação de primeiros socorros, nós não vamos conseguir repor esse líquido perdido. Né? Isso tem que ser feito em um ambiente intra-hospitalar. Né? Muitas vezes nem a própria equipe ali do SAMU, tampouco dos bombeiros, tem a capacidade disso, de repor sangue. Né? Eles podem repor líquidos, utilizar fluidos, soros, né?
soluções cristalóides, soros, para repor volume, né? E aí intra-hospitalar vai receber as bolsas de sangue para reposição do sangue propriamente dito, que foi perdido aqui, tá? Então a primeira situação de choque é o choque hipovolêmico, que ocorre graças à grande perda sanguínea. A pessoa fica com pouco volume, hipovolêmico, pouco volume de sangue, ok? Pode levar à morte, sim, né? Choque cardiogênico, pessoal. O choque cardiogênico, o nome cardio, ele vai se referir ao coração, né? Então, o choque cardiogênico é quando algum problema acomete o coração e esse coração ele fica ineficiente e ineficaz. Ele não consegue mais cumprir a sua função. Qual é a função dele? Bombear sangue para o nosso corpo, né? Fazer com que ocorra a circulação sanguínea. Então algum problema aconteceu e o coração ele perdeu essa capacidade de bombear sangue, né? Isso pode acontecer, por exemplo, no infarto. O infarto é um exemplo de uma situação onde o coração perde totalmente não, né? Parcialmente, muitas vezes, a sua capacidade de bombear sangue para o corpo, né? Já que ele está aí apresentando uma lesão nele mesmo, né? Um infarto ocasionado por uma lesão isquêmica. Show? Então, isso vai fazer com que o coração perca a capacidade de bombear sangue para o corpo e quando isso ocorre, nós temos aí um choque cardiogênico. Se nada for feito, essa pessoa pode evoluir para a morte devido a esse problema que acomete o coração, né? Sintomatologia disso aqui, a mesma. Sintomatologia é a mesma, pele fria, pálida, úmida, pegajosa, né? Inconsciência, as mesmas coisas, pulso rápido e fraco, respiração curta e rápida, a mesma sintomatologia, ok, gente? Choque cardiogênico. O choque septicêmico. Choque septicêmico também é chamado de choque séptico, né? E algumas pessoas comparam a sepse, só que a sepse não é necessariamente um choque séptico, okay? As pessoas acham que são sinônimos, mas não é, né? Nós tivemos uma aula só sobre esses falsos sinônimos, né? De urgência e emergência, que são coisas diferentes, de primeiros socorros com APH, que são coisas diferentes, né? A mesma coisa é sepse com o choque séptico, não são necessariamente a mesma coisa, né? Vamos se ater aqui ao choque séptico. O que ocorre, gente? O que causa um choque séptico? Uma infecção grave, ok? Então, é uma infecção que vai atacar um organismo de uma pessoa e vai se espalhar de forma muito violenta pelo seu corpo, né? Causando falha de alguns órgãos, né? Causando danos a alguns órgãos e sistemas. Essa infecção pode ser tão forte que cause esse choque e leve essa pessoa à morte, né? Raramente um choque séptico vai ser causa de primeiros socorros. Raramente, né? Geralmente as pessoas que chegam a um choque séptico, elas já vêm doentes de algum tempo, provavelmente já se encontram internadas em instituições hospitalares, então dificilmente será alvo de uma atuação em primeiros socorros, tá? Mas já que estamos falando de choque, falemos desse também, né? É um tipo de choque séptico causado por graves infecções potencialmente letais, ok? Mas dificilmente ocorrerá em ambiente de primeiros socorros. Diferente desse aqui, esse choque aqui, ele já é bem famoso, bem conhecido, né? Muito falado, passa aí frequentemente aí em reportagens, né? Frequentemente a gente vê notícias sobre esse tipo de choque aqui, o choque anafilático, né? O que é o choque anafilático, gente? É uma reação alérgica exagerada. É uma hipersensibilidade que essa pessoa vai ter a algum tipo de substância, tá? E aí as substâncias podem ser as mais diversas possíveis, né? Uma das mais comuns, né, é a abelha e camarão, né? São tipos de alergênicos. Alergênico é tudo aquilo capaz de causar alergia, né? Então o camarão é um alimento altamente alergênico. Muitas pessoas têm alergia ao camarão. A abelha é um animal, né, que não tem
veneno, peçonha, mas tem uma substância nela altamente alergênica, pode causar alergias também, né? Alguns classificam essa substância da abelha como uma peçonha, né? Mas bem diferente das peçonhas que a gente está acostumado a falar, de cobra, de aranha, né? É bem diferente, tá? Mas é uma substância altamente alergênica, altamente capaz de causar alergias. Mas tudo pode causar alergia, tudo, né? Existem pessoas que têm alergia na imagem que vocês vão ver ao lado, ao trigo, ao amendoim, ao ovo, né? A leite, a vegetais, né? Então, vários tipos de alimentos diferentes, ou substâncias que nem são alimentos, como pólen, né? Das flores, ou uma poeira, tudo pode causar alergia, né? Em diferentes porcentagens. Uns são mais propensos a causar, outros menos propensos, mas independente do que cause essa alergia, né? Existe a alergia, que é uma resposta inflamatória do nosso corpo, né? A alguma substância aí. E existe o choque anafilático, que também é essa resposta inflamatória, só que de forma exagerada. Ocorre de forma muito violenta. Geralmente o choque anafilático, potencialmente letal, choque anafilático, a reação anafilática que essa pessoa tem, ela mata por asfixia, porque ela vai causar uma inflamação de uma parte do nosso corpo chamada epiglote ou glote, ok? Uma que a gente conversou sobre ela lá na disciplina de anatomia, quando estávamos falando do sistema digestório, do sistema respiratório, nós tocamos no assunto aí desse órgãozinho, essa estrutura localizada aqui no nosso corpo, que ela tanto está em contato com o sistema digestório como no sistema respiratório, está ali bem na entrada da traqueia, né? Ok? Então, o choque anafilático vai causar uma inflamação, um edema, uma inflamação dessa estrutura e ela acaba bloqueando a passagem de ar. Essa pessoa ela vai morrer asfixiada, porque vai inflamar, vai tampar a respiração dela e ela não vai conseguir respirar, né? Vai ter aí uma morte por asfixia. Então, o choque anafilático também é muito perigoso, né? Ele sim pode acontecer em qualquer local e pode acontecer em situações de primeiros socorros. Fazendo um choque anafilático, né? Temos que garantir a abertura de vias aéreas dessa pessoa, né? Normalmente aqui não se tem tempo para esperar uma equipe de resgate. Você mesmo pode e deve levar essa pessoa até um serviço hospitalar mais próximo possível e de forma mais rápida possível, para que não ocorra, né, o fechamento das vias aéreas dessa pessoa, né? Algumas pessoas utilizam, né, que já conhecem que tem essas alergias, que são propensas a ter esse tipo de alergia de choque anafilático, elas andam com medicamentos anti-alérgicos, né? Eles andam com os antialérgicos já prontos ali para esse tipo de situação, né? No Brasil não é muito comum e a legislação ainda é um pouco dúbia quanto permitir ou não a utilização da adrenalina autoinjetável, né? A gente provavelmente você já viu em alguma série, algum filme, uma pessoa que começou a ter uma reação alérgica e ela pegou uma canetinha e injetou nela mesmo adrenalina ou epinefrina, que também está no mesmo, né? Injetou nela mesma e a adrenalina ela consegue abrir as vias aéreas, né? Dar a essa pessoa mais tempo para chegar até um serviço médico. No Brasil a legislação ainda coloca-se muito em dúvida ainda sobre a utilização ou não, a possibilidade de utilização ou não dessa medicação, mas ao meu ver já deveria ter sido permitida há muito tempo, né? Mas temos aí o choque anafilático, né? Uma reação alérgica exagerada a algum tipo de alergênico, certo? Pode ocorrer também em situações de primeiros socorros. E por fim aqui, pessoal, nós temos o choque neurogênico. Choque neurogênico, o nome neuro já está dizendo que esse choque vai ter alguma relação com o sistema nervoso, né? O sistema nervoso central, ou cérebro, né? Ou medula espinhal. Nós vimos também detalhes na disciplina de anatomia do sistema nervoso, que inclusive temos aula gravada, né, da anatomia do sistema nervoso,
Caso você tenha pulado essa aula ou queira relembrar, ela vai estar disponível aqui no canal. Dá uma pesquisada aí, anatomia do sistema nervoso, que você vai encontrar aula sobre isso. Choque neurogênico está relacionado ao sistema nervoso, pelo próprio nome, né? Como diz, neuro, e ele vai ocorrer quando existe aí alguma lesão, algum dano ao sistema nervoso. Aqui na imagem, ao lado, nós temos uma situação de fratura da coluna cervical. Veja ali, na C3, né? Nós temos ali uma fratura da vértebra C3, a terceira vértebra da coluna cervical. E essa fratura fez com que a própria vértebra pressionasse a medula, né? Isso aí vai fazer com que o sistema nervoso tenha dificuldade de cumprir suas funções normais, né? Nós vamos ter alterações tanto no tônus, né? No tônus vasomotor, que é a pressão dos vasos sanguíneos, batimento do coração, padrão respiratório, todas essas alterações causadas por essa lesão no sistema nervoso. Nós vimos e sabemos que todas as funções do nosso corpo, todas as funções que o nosso organismo desempenham, são diretamente dependentes do nosso sistema nervoso, até mesmo as automáticas, né? Como a respiração, como o controle da temperatura corporal, né? Até essas funções aí automáticas do nosso corpo dependem diretamente do sistema nervoso, né? As automáticas aqui dependem mais, né? Mas todas dependem do sistema nervoso. Caso exista uma lesão incapacitante do sistema nervoso, como uma dessas da imagem, né? Como no caso de um traumatismo crânioencefálico, né? O famoso traumatismo craniano, nós nessas situações temos um dano severo ao sistema nervoso e isso vai descompensar, vai atrapalhar o trabalho desse sistema nervoso em relação aos outros sistemas do nosso corpo, né? E isso vai causar um tipo de choque que a gente chama de choque neurogênico. Esse aqui é dificílimo o tratamento. Em primeiros socorros, esqueça, basicamente nós não teremos nem capacidade de diagnosticá-lo numa situação de primeiros socorros, de identificá-lo na situação de primeiros socorros, a não ser que seja uma vítima que a gente esteja vendo que tem um tipo de traumatismo crânioencefálico, tem um afundamento de crânio, né? E de repente a pessoa tem todos os sinais de choque, sofreu uma queda de grande altura, tem todos os sinais de choque, não tem hemorragia, mas tem os sinais de choque. Então, dado ao traumatismo craniano visível aqui pelo afundamento de crânio, essa pessoa provavelmente pode estar em choque neurogênico, né? Então a gente pode, dependendo da situação, a gente pode até imaginar que seja, né? Mas sempre dependeremos do ambiente hospitalar, intra-hospitalar, para fazer esse tipo de diagnóstico preciso e os tratamentos que é dificílimo até mesmo em ambiente intra-hospitalar, né? Uma situação gravíssima que pode sim levar essa pessoa ao óbito. Ok, pessoal? Então nós temos todas essas situações aí de choques. Percebam que todas elas terão a mesma sintomatologia, mas os nomes variarão, né? Os nomes variam de acordo com a causa desse choque. O que causou? O que causou foi uma perda muito grande de sangue, choque hipovolêmico. O que causou foi algum problema no músculo cardíaco, no coração, choque cardiogênico. Foi causado por uma infecção grave, choque sepsêmico ou choque séptico, também dá certo, né? Foi causado por um alergênico, ou alguma reação alérgica a alguma substância, choque anafilático. E por fim, tem relação com a lesão nervosa, uma lesão do sistema nervoso, choque neurogênico. Mas todos eles, independente da causa, né? Todos eles vão compartilhar da mesma sintomatologia. Todos eles vão poder ser identificados por nós a partir dessa sintomatologia aí. E não precisa identificar numa situação de primeiros socorros, não existe a necessidade de você especificar qual o tipo de choque. Não, deixe isso para o ambiente intra-hospitalar. O interessante aqui é que você identifique se existe ou não existe uma situação de choque. E isso é o mais importante, porque caso exista uma situação de choque, o paciente entre em choque,
você tem pouquíssimo tempo para agir. Você sabe que está diante de uma situação emergencial, risco de vida ou morte. Ok, pessoal? Caso tenham alguma dúvida, gente, esse é o assunto de hoje aí. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram tirar essa dúvida, entre em contato aí pelo grupo do WhatsApp ou pelo comentário no canal do YouTube. E a gente se encontra em sala de aula, na nossa próxima aula. Teremos aula prática aí, vamos inserir esse conhecimento aqui nas aulas práticas para que a gente consiga, numa situação de primeiro socorro real, ser aí a diferença entre o viver e o morrer de alguém, né? E que a gente consiga fazer a diferença para o viver dessas pessoas, né? Acredito que é para isso que nós escolhemos essa aula. Ok, pessoal? Obrigado por assistirem até aqui. Bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima.